gosto, mas eu nunca paro. Eu vou pro topo sem olhar pra trás. Se eu não me superar, eu vazo. Tem como negar o fato. Só os melhores vão sobrar. Um dia eu vou comprar um jato. Mentira, eu vou até o espaço. Um planeta bem longe da órbita. Eu calculei os meus estragos. Um golpe eu vou ter como um astro. Além do que se pode imaginar. Eu sempre soube que eu não era uma pessoa muito normal, porque eu sempre fui muito sensível, muito intensa, muito impulsiva, né? Desde criança, assim, eu era muito ansiosa. Então, assim, na fase da adolescência, eu acabei me autodenominando uma pessoa remo e me uni a outras pessoas semelhantes. E nada mais é do que pessoas muito emotivas, muito sensíveis, né? Mas com o tempo, assim, a partir dos meus 17 anos, eu entrei numa depressão severa por situações que aconteceram na minha vida pessoal. E com isso vieram vícios, vieram impulsividades, coisas que me colocavam de fato em risco. Mas eu segui vivendo, assim, por conta, vamos dizer assim, mas ainda buscando ajuda de vez em quando. E sempre tendo um diagnóstico errado. E eu sabia que não era só isso, porque diziam que era depressão, ansiedade, traumas, e que a gente precisava curar isso, né, em mim. Mas eu sabia que não era só isso. Bom, com isso as crises foram aumentando gradualmente, até que com os meus 25 anos eu não me reconhecia mais. Eu me tornei uma pessoa agressiva, coisa que eu não sou, nunca fui de me envolver em brigas, e acabei me autoagredindo e agredindo também o meu parceiro. Além disso, eu tinha apagões, né, de memória. Então, quando eu entrava em crises, né, crises de ansiedade, de pânico, eu não tinha lembranças do que tinha ocorrido naquele momento. Eu não conseguia mais trabalhar presencial. Muitas coisas me eram gatilho, tanto no ambiente corporativo quanto relacionamentos de forma geral. E o momento que eu realmente entendi que aquilo não era normal, que aquilo não era quem eu sou, foi quando começaram as agressões mesmo, né? Porque eu tinha o gatilho, agredia a pessoa e eu sabia que aquilo não era legal, não era certo e não era eu, porque eu nunca fui assim. Então, ali eu sabia que eu precisava de ajuda profissional. Minha história vem sendo uma bagunça desde que eu me entendo por gente. São tantas voltas e nuances, sorrisos e tropeços, picos de euforia e devastações de tirar a última fagulha de esperança que persiste dentro de mim. Não há como eu ser apenas uma. Não há como eu ser serena e plena. Sou feita de cores e dores. Parafraseando, saturação. Em química, há 5 significados, e todos baseados em chegar-se a uma capacidade máxima. Para mim, de ser, de amar, de doer, de cair, de levantar, de se reinventar, de iniciar uma nova história. De resiliência, humanamente possível. De uma evolução dolorida e bela, que ressoa aos que possuem ouvidos despertos para aprender junto à minha experiência. E eu procurei, mesmo estando sem condições na época, uma psiquiatra e paguei particular, porém eu não conseguia manter o tratamento com ela. Ela fez algumas perguntas para mim, né? Em pouco tempo de diálogo, ela me diagnosticou com o borderline e disse que ela faria, então, um teste, né? Que é várias perguntas, e vai somando ali os valores para, de fato, ter a certeza que era esse mesmo o meu diagnóstico. E era. E aí ela, então, me encaminhou para o CAPS, que foi onde eu segui o meu tratamento.
As crises, elas incluem falta de ar, eh, dormência na parte de trás da minha cabeça, no meu rosto, nas minhas mãos, pernas, tremedeira, confusão mental, esses apagões que eu tinha. E são sensações muito horríveis, assim, o batimento cardíaco acelera, você acha que você vai morrer mesmo. Olá, meu nome é Raquel Lacerda, sou psicóloga clínica, mestra em análise do comportamento, especialista em saúde mental. Atuei por mais de 10 anos no SUS e atualmente trabalho com psicologia clínica e supervisão, tanto para profissionais que atuam na clínica, quanto para profissionais que atuam na política nacional de saúde mental. Vamos falar então um pouquinho hoje sobre o transtorno de personalidade borderline. Só que antes, para entender o transtorno de personalidade borderline, vamos entender o que que é um transtorno mental. A grosso modo, transtorno mental é quando a nossa mente ela está em desequilíbrio. E por que que isso ocorre? Ocorre pela combinação de muitos fatores, sejam fatores orgânicos, a nossa história de vida, a cultura que a gente está inserido, os estressores que a gente está vivenciando no momento. Esses fatores eles se combinam, se juntam e aí produzem, afetam a nossa cognição, o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos comportamentos, produzindo às vezes um intenso sofrimento ou uma disfuncionalidade. A gente já não consegue mais fazer as coisas do nosso dia a dia, atuar na nossa profissão ou uma dificuldade nos nossos relacionamentos interpessoais, ou na nossa vida social. Lembra que a nossa mente, ela não está separada do nosso corpo. Então, da mesma forma, se a gente já tem uma propensão genética e consome muito açúcar, a gente pode desenvolver uma diabetes, né, na nossa mente também. Todos esses fatores se combinam e podem desenvolver um sofrimento mental, e aí é o que a gente chama de transtorno mental. Vale destacar que para realizar um diagnóstico em saúde mental, a gente precisa sim de um profissional especializado. Esse profissional especializado vai levar em conta toda a sua história de vida e vários outros fatores envolvidos para daí poder dar o diagnóstico. Se a gente for ler os manuais, né, o DSM, o CID, os manuais diagnósticos, a gente vai ter tudo, né? Porque ali os manuais eles falam de comportamento humano. Então, uma hora ou outra, algum daqueles sintomas a gente vai apresentar. É igual a gente ler uma bula de remédio, né, a gente fica doidinha. Então, a ideia é que o profissional ele é o capacitado para olhar para aqueles sintomas descritos e olhar como eles se apresentam para dizer se aquele diagnóstico cabe naquela situação ou não. E aí, o diagnóstico, ele não define quem é a pessoa. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Nessa fala, a gente vai falar sobre temas que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Se em algum momento você sentir que está sendo difícil ouvir sobre isso, se sentir desconfortável, ah, sentir que não está legal, você não precisa continuar, não precisa ir até o fim, pode parar a qualquer momento e, principalmente, peça suporte da sua rede de apoio ou busque um atendimento profissional. E aí, avançando mais um pouquinho, a gente entendeu então o que é o transtorno mental. Lembra que transtorno de personalidade borderline, então é um transtorno de personalidade. Mas afinal de contas, o que que é a personalidade? A personalidade, a gente vai falar que são os padrões persistentes de ações nossas, que se manifestam numa ampla variedade de contextos. O que que a gente está querendo dizer com isso? É a forma como geralmente a gente percebe as coisas, como geralmente a gente estabelece os nossos relacionamentos, é a forma como geralmente a gente se comporta em diferentes contextos que a gente vive. É, a grosso modo, o nosso jeito de ser. Isso seria a nossa personalidade. Interessante olhar o quanto que cada pessoa é única. O diagnóstico, ele não define quem é a pessoa, né. Então, por exemplo,
Um dos critérios diagnóstico para o transtorno borderline é que a pessoa tem um medo intenso de abandono, né. Só que esse sintoma ele vai se apresentar diferente para cada pessoa. Uma pessoa, por exemplo, pode ter um medo intenso de abandono e para isso ficar excessivamente procurando as pessoas que ela ama, pelo medo de perder essas pessoas. Uma outra pessoa, por esse medo intenso de abandono, pode se afastar completamente e não interagir com outras pessoas para evitar de chegar a sofrer isso. Percebe? É o mesmo sintoma, mas se apresentando de formas muito diferentes para cada pessoa. Isso que é bonito, porque a gente olha para a pessoa, para a singularidade de cada um e não para o diagnóstico, não que o diagnóstico defina a pessoa. Quando criança, quando alguém, principalmente o meu pai, dizia que precisava conversar comigo, eu já começava a sentir fortes dores de barriga. E eu ficava muito ansiosa com essa respiração, né, com muita falta de ar. Então, isso só foi se agravando. Quando eu estava com 17 anos, houve um episódio onde vários garotos, foram 7 no total, se uniram para agredir a mim e o meu parceiro da época, meu namorado da época. E por conta, né, do preconceito. E ali eu tive minha primeira crise mesmo, foi quando eu detectei a primeira crise de ansiedade séria, que eu não conseguia retomar o meu estado normal. Eu tremia muito, eu sentia muita falta de ar, eu chorava sem parar, não havia nada que me acalmasse naquele momento. E ainda nesse mesmo ano, eu passei por uma separação, que foi a primeira sensação de abandono, né, que é um gatilho muito forte para o borderline, o medo do abandono. E foi quando eu entrei numa depressão severa. Eu abandonei a escola logo no meu último ano, né, no 3º ano. Eu virei alcoolista, eu bebia todos os dias e quando chegava os finais de semana, muitas vezes eu ficava apagada. E isso me colocou em várias situações de risco. Inclusive, tenho traumas terríveis dessa época, né, porque as consequências elas vêm de qualquer forma. Meus empregos não tinham longa duração, minhas relações eram sempre instáveis, minha sempre tinha alguma coisa que atrapalhava o meu convívio com as pessoas de forma geral. Cheguei a ficar internada várias vezes por crise de ansiedade mesmo, e por entrar na crise e não conseguir sair e precisar, né, de uma medicação mais forte para retomar o meu estado saudável, digamos assim. Até que em 2017, mesmo em tratamento pelo CAPS, eu tentei suicídio. O que a gente costuma ver na prática? Que a pessoa com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline sente de uma forma muito intensa. Então, as coisas que ela vivencia, aquela emoção, ela toma conta de uma forma muito intensa e elevada. E aí, isso afeta diretamente a forma como ela vai se comportar, né? E aí, os relacionamentos, num dado momento, eles podem ser muito próximos, muito intensos, e logo em seguida acabar sendo cheio de conflitos, né. A a maneira como a pessoa se vê acaba mudando bastante. Em um momento ela pode se ver, tipo, com uma autoestima bem inflada e em outro momento eu sou a pior pessoa do mundo. E também a pessoa acaba agindo muito por impulso, né. Nesse sentido, é muito comum a gente ver situações em que, às vezes, a pessoa estava com razão antes. Então, por exemplo, passou por uma situação, eh, de uma injustiça no trabalho. Aquela situação ela não poderia ter vivenciado, mas a forma como ela reage é tão intensa que muitas vezes ela acaba perdendo a razão. E isso afeta diretamente a forma como ela se sente, porque aí ela passa a se questionar até que ponto ela consegue enxergar as coisas da maneira como se apresentam ou não.
Critérios diagnósticos são um esforço desesperado para evitar o abandono real ou imaginado, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis, intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização, uma perturbação da identidade, uma instabilidade acentuada e persistente em relação à autoimagem ou à percepção de si mesmo, uma impulsividade em 2 ou mais áreas potencialmente destrutivas, como gastos, sexo sem proteção, abuso de substância, compulsão alimentar, recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças de suicídio ou de comportamentos de autolesão, instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor, então uma disforia episódica, uma irritabilidade ou uma ansiedade intensa, sentimentos crônicos de vazio, uma raiva intensa, uma dificuldade de controlar a raiva e uma ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos. Em relação à prevalência, a gente tem, segundo o DSM, de 1 a 5 a cada 100 pessoas tem o diagnóstico de transtorno borderline. A gente tem que, fala-se mais e a gente tem mais estudos em relação a mulheres com transtorno de diagnóstico borderline, mas a gente não tem uma evidência científica, em relação a mulheres e homens. O que que eu tô querendo dizer com isso? A gente tem mais estudos conduzidos com mulheres com transtorno de personalidade borderline. Isso não quer dizer que a gente tem uma prevalência maior de mulheres com transtorno de personalidade borderline do que homens. Quando a gente vai ver a prevalência na população, se equivale. Isso provavelmente acontece por 2 fatores. Uma, porque as mulheres buscam mais atendimento para as questões de saúde mental do que os homens, ou por uma questão cultural, porque as mulheres, quando se desviam da normalidade, entre aspas, são consideradas loucas, e o homem, é só o jeito de ser dele. Quando a gente tem padrões inflexíveis ou mal adaptativos, que trazem um sofrimento emocional intenso para a pessoa, ou prejuízos na sua funcionalidade, então afeta a sua vida profissional, sua vida social, seus relacionamentos, sua atividade de lazer, então a gente está falando de um transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade, eles têm início em geral na adolescência, o início da fase adulta, mas em geral a gente só vai diagnosticar a partir da fase adulta, porque a gente entende que durante a infância e adolescência, a personalidade da pessoa está sendo construída. E aí, os transtornos de personalidade, eles afetam a nossa cognição, então a forma como a gente pensa e percebe as coisas, tanto em relação a nós mesmos quanto em relação ao mundo. Afeta a nossa afetividade, então como que a nossa afetividade varia, a intensidade da nossa afetividade, a regulação emocional, afeta o funcionamento interpessoal e o controle dos impulsos. Falando daí já mais especificamente do transtorno de personalidade borderline, a gente tem 2 definições diferentes, tanto do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, quanto do CID-11, que é o Código Internacional das Doenças. O DSM-5 vai falar que o transtorno de personalidade borderline é um padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem, nos afetos, uma impulsividade acentuada. Já o CID-11, ele trouxe uma abordagem, mais de um caráter dimensional, que vai olhar tanto para a gravidade, como sendo leve, moderada ou grave, e vai olhar para traços específicos, sintomas específicos que a pessoa apresenta. Então a gente tem uma pessoa que ao longo do seu desenvolvimento sente os estímulos sensoriais de uma forma mais intensa, sente os estímulos emocionais também de uma forma mais intensa, às vezes tem uma dificuldade de inibir alguns comportamentos, tendo reações mais impulsivas, tem uma dificuldade em retornar à linha de base emocional. O que que é isso? Então, diante de uma expressão de emoção intensa, ela tem dificuldade de se acalmar e voltar à sua linha de base. Então, por um lado, a gente tem essa pessoa
com uma vulnerabilidade emocional ao longo do seu desenvolvimento. Por outro lado, a gente tem um ambiente invalidante. O que que é um ambiente invalidante? As pessoas que cercam essa pessoa não levam a sério os sentimentos dela, né, ou reagem de uma maneira muito imprevisível em relação à expressão dos sentimentos dela. E aí, diante disso, ela acaba não aprendendo a regular sua emoção ou a expressar suas emoções e nem a entender suas emoções, né. Então, por exemplo, aquela pessoa que às vezes passa por situações do tipo, começa a chorar, engole o choro, senão eu vou te dar motivo real para chorar, né. Ou que cai, tá ardendo, tá doendo, fala: "Não, não, não, foi nada não, levanta, não tá doendo não". E aí a pessoa, ela não vai compreendendo direito as suas emoções, é tipo assim: "Ah, estão falando que não tá doendo, mas tá doendo. Que tá certo aí nesse rolê? Não sei". E aí, a interação desses 2 fatores, o biológico, né, que é essa pessoa que sente intensamente, e o ambiente social, que é esse ambiente que invalida as emoções dessa pessoa, essa junção de fatores faz com que a pessoa não adquira habilidades em relação a entender e expressar suas emoções. Ela não consegue compreender o que ela sente, ela não aprende a tolerar sensações de desconforto, ela não aprende a confiar nas suas próprias respostas e ela não aprende habilidades para conseguir se acalmar. E a consequência dessa transação biosocial é uma desregulação emocional intensa e global, que interfere nos impulsos, nos relacionamentos interpessoais e na autoimagem da pessoa. Por que que é importante a gente realizar o diagnóstico? Um diagnóstico bem realizado, um diagnóstico correto, por um profissional capacitado, ajuda a pessoa a se compreender melhor, então traz um acolhimento, sabe. E isso favorece a adesão da pessoa ao tratamento, porque daí não fica como uma falta de vergonha na cara, uma displicência da pessoa. Ela percebe que daí ela sente as coisas de uma forma mais intensa e precisa ganhar habilidades para como lidar com isso. E além disso, um diagnóstico bem realizado, ele pode direcionar o tratamento. Quando a gente vai falar do tratamento, eu vou falar aqui sobre um recorte, que é da onde eu tô, né. Então eu sou uma psicóloga comportamental, mestre em análise do comportamento, e aí eu bebo das fontes da epistemológicas, filosóficas, da análise do comportamento e do behaviorismo radical, e da atuação prática das terapias contextuais, como a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, a DBT, que é a terapia comportamental dialética, e a terapia baseada em processos, né. Existem outras abordagens dentro da psicologia que vão falar sobre o tratamento do transtorno de personalidade borderline de outras formas, que daí eu não vou adentrar aqui. Dentro dessa visão teórica, quais seriam os objetivos do nosso tratamento? O objetivo do tratamento seria desenvolver habilidades para a pessoa conseguir lidar com essa intensa estimulação interna. Cada pessoa é única, então quais habilidades vão precisar ser desenvolvidas para cada um, onde a gente vai potencializar mais para cada pessoa e como vai ser esse desenvolvimento, vai ser diferente para cada pessoa. Mas de uma forma geral, a gente vai ter alguns pilares dentro desse acompanhamento, né? Um pilar que a gente tem é em relação ao acolhimento. A pessoa chega para o tratamento muito colhendo os cacos, né. Então ela chega, em geral, muito devastada, porque ela teve muitas crises, muitas situações de desregulação emocional. Isso já afetou a vida social dela, afetou a vida profissional dela, e ela tá colhendo os cacos disso tudo. Então, o primeiro ponto é o acolhimento dessa pessoa, é trazer esse espaço de segurança para ela ser quem ela é trazer esse espaço de segurança para ela ser quem ela é, para ela poder sentir. Então, esse é um pilar muito importante. É o pilar que a gente vai estabelecer com aquela pessoa que aquele lugar é um lugar seguro e que ela pode ser quem ela é. E aí, a gente vai começar a olhar para um outro pilar, que é o de olhar para o contexto. A gente vai trazer essa pessoa para olhar para o contexto.
Eu costumo brincar que quando eu cheguei aqui era tudo mato. Quando eu recebi o diagnóstico, pouco se era falado sobre o transtorno. No YouTube mesmo só tinha uma profissional com um vídeo em português subido, que era a doutora Ana Beatriz Barbosa, que eu admiro muito e eu considero muitos conteúdos dela até hoje. E ajudou muito, a princípio, a mim, meus familiares, meu parceiro, a identificarem, né, o que era parte do diagnóstico, o que não era. E ali eu tive essa ajuda, né, de como lidar, como entender os meus padrões. E com a popularização do assunto, e hoje, né, tendo esse assunto muito em alta na web, principalmente em redes sociais como o TikTok, a gente vê muita desinformação, e isso é muito triste, porque existe o autodiagnóstico, que não é nada correto, e existe também muito preconceito, muito tabu, né, a respeito do diagnóstico em si. Então eu escolhi alguns trechos, né, da música da Maiara Maraíza, que se chama Borderline, que recentemente veio a viralizar nas redes sociais e foi um caos no universo border, né, na nossa comunidade. Então eu vou citar alguns trechos que eu considero até mesmo perigoso e psicofóbico, inclusive. Por exemplo, com o anjo e demônio ao mesmo tempo, corre, senão você vai afundar junto. Você não é remédio para maluco. Então aqui nesse trecho, além de usar esse termo pejorativo, falando sobre nós como se nós fôssemos malucos, e também incentivar pessoas a deixarem, né, para correr do relacionamento com uma pessoa que é den border, isso ativa um gatilho de abandono na gente. Aqui tem outro trecho que eu acho perigoso, né, potencialmente problemático, que diz: eu tenho que abrir seu olho para esse relacionamento. Nem preciso de CRM para diagnosticar. Aqui esse trecho ele transmite a ideia de que você não precisa de uma formação e nem de um CRM para diagnosticar uma pessoa que tem um transtorno, o que é um absurdo. Então isso, além de perigoso, ainda contraria os protocolos de ética da saúde mental, já que o diagnóstico de TPB requer uma ampla avaliação. Então essa música, de forma geral, ela pode gerar medo, repulsa, abandono mesmo dessas pessoas. Essa repulsa, né, da parte do público, a pessoa que descobre, por exemplo, que eu sou diagnosticada, ela pode criar uma certa aversão à minha pessoa, sem nem sequer me conhecer, só pela bandeira ali do borderline. Em relação aos transtornos mentais, de uma forma geral, a gente tem um estigma muito grande. As pessoas colocam as questões de saúde mental como força de vontade, falta de Deus, era só você, é frescura, é só você querer, né? Ah, só que não é bem assim, né? E, de uma forma geral, a gente já tem esse estigma. Em relação ao transtorno de personalidade borderline, a gente também tem um estigma bem ruim, né? Até recentemente, mostrando esse estigma, teve uma música da Maiara Maraíza, que daí eu vou comentar aqui um pouco, porque mostra o quanto que a desinformação é prejudicial, né? E aí as pessoas pegam pedaços de estigma e botam no nome de um transtorno mental e que muitas vezes não tem nada a ver, e isso atrapalha as pessoas de buscar o atendimento. Eu vou colocar aqui o trechinho da música e vou comentando. Olha aqui, eu tenho que abrir seu olho pra esse relacionamento. Nem preciso de CRM pra diagnosticar essa loucura que cê tá vivendo. Primeiro ponto, precisa sim, tá? Pra não falar asneira, entendeu? É justamente por isso. O diagnóstico ele é complexo, ele envolve muita coisa. Então, precisa de uma formação específica para entender, tá, quais sintomas estão aparecendo, por que esses sintomas estão aparecendo, qual a correlação nesses contextos, e daí poder dar um diagnóstico acertado para conduzir o tratamento, não para estigmatizar a pessoa. Fiquei sabendo que ele namorou outras pessoas. Pra cada uma ele foi um personagem. Esse perfil se encaixa numa personalidade borderline.
E aí precisa do CRM ou do CRP, né, então diagnóstico de transtornos mentais pode ser dado tanto pelo médico quanto pelo psicólogo. Precisa para não falar bobagem, porque já tá dando diagnóstico errado. A gente viu ali os critérios, diagnósticos e não tem nada a ver com a pessoa se apresentar diferente em diferentes ambientes. Isso não tem nem a ver com um diagnóstico em saúde mental, se a gente for olhar bem direito, porque, cara, a gente é diferente em diferentes ambientes. Vamos pensar as pessoas que a gente namorou, cada um a gente foi de um jeito, porque o ambiente propicia a gente demonstrar mais uma forma do que outra, não necessariamente isso seja um diagnóstico, tá vendo? Repara, ele te zoou de todo mundo. Não romantiza esse absurdo. Ele é estável, ele é intenso, ele é extremo. E nesses casos todo mundo sofre junto. E aí, aqui quando ela fala sobre, ele te isolou de todo mundo, tá falando sobre relacionamentos abusivos. E é duro porque coloca como se pessoas com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline fosse manter relacionamentos abusivos, quando na verdade não é bem assim, né. Ah, isso pode acontecer? Pode, mas isso é independente do diagnóstico. E o que acontece também é a questão de a pessoa com transtorno de personalidade borderline acabar permanecendo em relacionamentos abusivos, por medo do desamparo, por medo de perder a pessoa. Um transtorno de personalidade borderline, ela sente intensamente as coisas, né. Em alguns momentos isso vai dificultar, né, porque daí ela sente aquilo tudo intenso e ela tem que gerenciar tudo aquilo. Mas quando a pessoa consegue uma boa regulação emocional, essa intensidade ela é super positiva, porque daí ela vive a vida de um jeito, mais profundo, né, ela realiza muita coisa. Então nem sempre essa intensidade, ela vai ser prejudicial. Ele não precisa de você nem do seu sentimento. Só de tratamento. Não deixa essa montanha russa virar casamento. Você não precisa ficar se envolvendo. Ele não precisa do seu sentimento só de tratamento. Essa parte ela acaba sugerindo que a pessoa acaba usando essa estabilidade emocional, nessa montanha-russa, para manter o relacionamento e ela não precisa do sentimento. Só que a gente tem 2 pontos aí. Essa instabilidade emocional, ela na maior parte das vezes, ela não é manipulativa. A pessoa sofre por conta dessa instabilidade emocional e as pessoas que vivenciam junto, às vezes, acabam sofrendo também, mas ela não usa aquilo para manipular, não é uma questão maquiavélica, assim, sabe. E, a gente tem que as pessoas com transtorno de personalidade borderline precisa sim do sentimento, né. Quando a gente tem, eh ambientes que são afetuosos, que são acolhedores, isso propicia a regulação emocional. Anjo e o demônio ao mesmo tempo. Corre, senão você vai afundar junto. Você não é remédio de maluco. E ela fala que você não precisa ficar se envolvendo com anjo e demônio ao mesmo tempo. Corre, senão você vai se afundar junto, você não é remédio de maluco. E aí, aqui, traz uma forma muito preconceituosa e estigmatizada a pessoa com transtorno mental, né, chamando de maluco, chamando de anjo e demônio. E isso, ah, faz com que as pessoas, quando elas começam a perceber, esses estigmas, eles não só trazem um preconceito grande e não facilita, como fazem com que as pessoas, quando elas começam a perceber que, nossa, parece que isso corresponde comigo, elas não vão buscar tratamento, porque daí elas ficam com vergonha. Elas entendem que então eu sou muito más, sou um anjo e demônio, eu sou maluca, eu não quero ser maluca, eu não vou atrás de tratamento para isso, né? Então, o quanto que esses estigmas eles são prejudiciais. E aí um ponto importante é que às vezes, né, pegando toda essa estigmatização e tal, as pessoas acham que
os comportamentos mais externalizantes da pessoa com transtorno de personalidade borderline são manipulações. Ah lá, tá fazendo para chamar atenção, quando na verdade não é bem por aí, né. A gente tem que muitos desses comportamentos, como às vezes gritar, ou comportamentos autolesivos, ou às vezes comportamento de quebrar as coisas, são tentativas, às vezes não muito eficientes, mas tentativas de regulação emocional. Aquela emoção ela tá tão intensa, tão forte, que aí a pessoa ela acaba externalizando aquela emoção como uma forma de acalmar. E às vezes também, não só uma regulação emocional, mas às vezes é a única forma que a pessoa é ouvida. Às vezes ao longo da vida dela, ela tentou falar de outras formas, tentou falar mais calma, mas ela acaba só sendo ouvida quando tem esses comportamentos externalizantes, né. Então, não é uma forma de manipular situações. Pode ter certeza que isso gera as crises que a gente fala, gera um sofrimento na pessoa muito intenso. Não é raro a gente ouvir que a pessoa fala assim, ó, depois de uma crise, o outro dia ou no mesmo dia, mas depois que passar da crise, a pessoa fica com uma sensação de ressaca muito grande, né. É como se aquilo viesse numa intensidade emocional tão forte, que depois o corpo cansa. Algumas pessoas falam assim: "A sensação que eu tive é que eu apanhei a noite inteira", porque dá uma baqueada, as pessoas sentem dor física mesmo, depois de uma crise. Tem uma autora que eu gosto bastante, que trabalha bastante com a questão do transtorno de personalidade borderline, que é a Marsha Linehan, né. E ela vai falar sobre essa estabilidade emocional, do porquê que ela ocorre. Ela vai falar sobre a teoria biosocial. Ela fala que, por um lado, a gente tem um organismo mais vulnerável emocionalmente, um organismo mais sensível às emoções, ele acaba sentindo mais as coisas. Um outro pilar do tratamento é a gente começar a ensinar habilidades para a pessoa de como olhar para o contexto. Os nossos pensamentos, nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não vêm do nada. Eles ocorrem dentro de um contexto. Às vezes a gente não consegue entender esse contexto. Se manter consciente de quais contextos geralmente geram determinadas emoções em mim, relacionado com a minha história de vida, com o que eu estou vivenciando agora. E aí é como me manter consciente do momento presente, né? Sem ficar tão presa aos meus pensamentos e às situações do passado ou às ansiedades em relação ao futuro. Aí a gente vai treinar e aprender habilidades para agir de uma forma efetiva no momento presente, sempre indo em direção àquilo que é importante para mim. Então, esse é um outro pilar muito importante no tratamento, que é essa atenção consciente ao contexto que a gente está inserido. Mas diferentes contextos geram na gente, às vezes, emoções muito difíceis. E é difícil a gente tolerar essas emoções, mas para eu conseguir direcionar minha vida para aquilo que é importante para mim, muitas vezes eu preciso tolerar sensações de desconforto. Então, um outro pilar importante no tratamento é o de tolerância ao mal-estar, no qual a gente vai construir, junto com a pessoa, habilidades de suportar sensações de desconforto sem entrar numa crise, sem piorar as coisas. A gente pode aprender tantas estratégias de como fazer, de fato, para suportar uma sensação de desconforto. Dentro disso, tem algumas estratégias práticas mesmo que a gente aprende, como, por exemplo, às vezes, diante de uma situação de desconforto intenso, segurar cubos de gelo na mão nos ajudam a suportar a sensação de desconforto, ou a atividade física intensa também ajuda a regular a emoção naquele momento pontual, ou estratégias de como parar de lutar contra a realidade, porque às vezes a gente fica tão lutando, isso não deveria ser assim, isso não deveria ser assim, isso não deveria ser assim, que faz com que a gente não consiga fazer as coisas de uma forma efetiva. Então a ideia aqui é como a gente vai suportar as sensações de desconforto. Dentro disso, para a gente suportar as sensações de desconforto, vem um outro pilar muito importante, que é o pilar da regulação emocional. O que é esse pilar? É a gente compreender as nossas emoções, entender em quais contextos normalmente determinadas emoções elas são geradas e dar lugar para a expressão dessas emoções, né? Sem tentar suprimir as nossas emoções. Às vezes, as nossas emoções elas
explodem, porque por muito tempo a gente tentou suprimir ela. Identificar que a nossa emoção está começando a surgir naquele momento e dar lugar para ela escoar, dar lugar para ela sair, às vezes nos ajuda a não entrar numa alta emocionabilidade, né. E isso tudo é um dos pilares do tratamento. Uma outra coisa também importante em relação à regulação emocional é como cuidar das nossas emoções, como fazer coisas que nos tragam uma sensação de conforto, de bem-estar, de que eu sei fazer algumas coisas que me dão uma autoimagem bacana. Então isso também a gente trabalha no pilar da regulação emocional. E um último pilar seria o da efetividade interpessoal, que seria como que eu consigo comunicar as minhas necessidades ou colocar limites de uma forma clara, objetiva, sem invadir o espaço do outro, mas também cuidando do meu espaço. Respeitando o outro e me respeitando. Esse também é um dos pilares do tratamento quando a gente fala do transtorno de personalidade borderline. A gente também vai ter em alguns momentos precisar do manejo de crise, que é olhar mais de perto para a situação de crise, como conduzir de uma forma que a pessoa fique segura. E uma coisa muito potente do tratamento é quando a gente consegue um tratamento interdisciplinar, né? Porque a gente tem o atendimento psicológico, com todos esses pilares que eu falei para você, né. Um médico psiquiatra pode auxiliar bastante, porque daí ele pode, verificar quais medicações são necessárias para determinados momentos. A gente não tem uma medicação que seja para o transtorno de personalidade borderline, a gente vai medicar sintomas. Então, às vezes, ele pode entrar com um estabilizador de humor, dependendo da situação. Às vezes uma medicação que vai atuar mais intensamente na ideação suicida quando está muito forte, uma medicação mais para atuar em sintomas mais depressivos ou ansiosos. Então ele vai fazer essa análise e olhar para qual medicação pode ser necessário naquele momento. Um terapeuta ocupacional é um profissional fantástico para trabalhar com as questões sensoriais, né, então é comum a gente ouvir de pessoas com transtorno de personalidade borderline intensas desregulações por conta de questões sensoriais, barulhos muito altos, luzes piscando, coisas assim podem desregular, então o terapeuta ocupacional pode intervir nessa área, além de adaptações em relação a atividades de vida diária, desenvolvimento de rotina, essas questões. O assistente social é um profissional muito legal também para trabalhar a avaliação de fatores sociofamiliares, econômicos, né, facilitar o acesso a direitos, às vezes ajudar na elaboração de planos para reinserção social ou no mercado de trabalho. Enfermeira pode ajudar muito na questão do cuidado em saúde geral, né. Esse olhar interdisciplinar da pessoa como um todo, da pessoa integral, né, é muito bacana, porque daí pode trazer um benefício para a pessoa em suas diferentes áreas da vida. Um outro ponto muito importante é o acompanhamento familiar. Quando a gente fala de transtornos mental, no geral, a família inteira sofre junto, né, não é só a pessoa que está ali, né. E aí poder acompanhar essa família, ajudar essa família a entender o diagnóstico, entender por que que a pessoa se expressa daquela forma, acolher essa família, pensar junto com a família estratégias de manejo, é muito bacana, né. Ensinar para essa família também todas as habilidades que a gente falou de contato com o momento presente, a tolerância ao mal-estar, regulação emocional, efetividade interpessoal, fortalecer essa família como rede de apoio. Uma coisa que eu sempre falo é que quem mais sabe sobre a pessoa é ela mesma e as pessoas que estão em volta dela, né. Então, às vezes, a família chega numa angústia muito grande, assim, do que eu faço agora?", né. E às vezes é fortalecer as estratégias que a família já sabe que dá certo. Né, é construir junto com essa família, tipo, quais são as formas de apoio e suporte que ela consegue dar. E aí um ponto importante que eu gostaria de falar aqui é que no SUS a gente tem um acompanhamento em saúde mental. A gente tem a nossa política nacional de saúde mental, que daí a gente, vai ter acompanhamento em saúde mental na atenção primária à saúde, nas unidades básicas de saúde e no centro de atenção psicossocial, no CAPS.
né. E acho que é importante você buscar na sua cidade, no seu município, como que funciona o fluxo em saúde mental, né. Quais componentes a rede em saúde mental tem ali, qual que é o fluxo, como que eu faço para buscar atendimento, né. A gente precisa acreditar no SUS. No SUS a gente tem profissionais muito competentes, capacitados e temos a possibilidade do acompanhamento interdisciplinar. Lógico que em alguns lugares a gente tem uma dificuldade, a gente não vai fechar o olho para isso, mas durante os 10 anos trabalhando no SUS, eu posso dizer que eu vi muitas vidas sendo transformadas, né, então acredita no SUS, né, acho que é bacana. E, além do SUS, a gente tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que se em algum momento você está passando por uma situação de uma intensa desregulação emocional, às vezes com pensamentos de morte, ideação suicida, ligar no 188 você vai ter pessoas que podem te acolher e te ajudar naquele momento. Quando eu recebi, então, meu diagnóstico, eu fui, recomendada a fazer as terapias semanais e também o uso de psicotrópicos, que eu abandonei logo na sequência, porque na época eu não podia arcar com o psicotrópico que me foi indicado, o fornecido pelo SUS, né, na época. No caso era uma medicação que me dava muitos colaterais, então para mim não foi de bom grado e eu também existia dentro de mim um preconceito sobre a medicação. Então eu optei por tratar 100% com a terapia, o que eu não recomendo, porque se você está no momento que você não consegue retomar o seu estado natural sem o uso de um psicotrópico, ele é necessário, e não que você vai ficar dependente dele para o resto da sua vida, como em alguns casos eu já ouvi dos próprios psiquiatras. Então eu fiquei fazendo de 2 a 3 vezes semanais essa terapia, através do CAPS mesmo. Fiz tudo que eu podia para aprender, para lidar, para me controlar. Então as crises, elas começaram a se espaçar. A princípio eu tinha crise todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não. Então elas foram se passando 2, 3 vezes na semana, uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, a cada 6 meses, até que eu recebi a alta do CAPS. Além disso, eu procurei outras terapias alternativas mesmo por conta, coisas que funcionaram para mim, mas não podem funcionar para todo mundo, até porque é uma pseudociência, né? Não há nada que corrobore com essas terapias alternativas que eu procurei. Porém, para mim foram edificantes, para mim houve melhora no meu tratamento. Então, eu continuei nessa busca incessante por me aprimorar, me conhecer e entender os meus padrões. E com isso, conseguir lidar com tudo isso. Hoje, eu sou mãe de 2 filhos maravilhosos, tenho um relacionamento já de 10 anos, trabalho presencial, sou social media, tenho uma vida estável, pago minhas contas, vivo normalmente. Atualmente eu retomei o uso de psicotrópicos, porque eu passei por várias situações no ano passado que me desestabilizaram bastante, então eu tomo diariamente a minha medicação, não faço mais acompanhamento terapêutico, psicologia, nada, mas se eu precisar eu vou buscar novamente ajuda. Um borderline, ele nunca vai ser 100% estável, pode existir coisas na vida, altos e baixos, assim como na vida de qualquer outra pessoa que não tenha o transtorno. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor forma. Então, hoje eu sou uma pessoa mais estável, apesar de ainda acontecer, vez ou outra, uma crise de ansiedade, principalmente na TPM, porque além do border, eu tenho o transtorno disfórico pré-menstrual. Então isso embaralha um pouquinho mais as minhas emoções, mas eu não tenho mais impulsos imprudentes, tentativas de suicídio ou autoagressão.
e nenhum outro tipo de comportamentos violentos. Hoje eu posso afirmar que eu sou uma pessoa mais feliz, mais estável, com planos de vida, e eu tento focar, né, nas qualidades, nas coisas boas que o Border também me deu. Então eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou uma pessoa muito empática, sou uma pessoa muito alta astral, sou uma pessoa leal. Então tudo isso são características que também fazem parte do Border, assim como o humor, a inteligência e principalmente a resiliência. Ser resiliente é o que me deixou viva até hoje. E como diria Matue, né? Tudo que é bom tem lado ruim. O yin yang, o equilíbrio, faz parte da vida, faz parte de ser. Então, hoje eu tento focar só nessas partes positivas mesmo e saber lidar melhor quando algo negativo me é apresentado. Quando a gente fala do tratamento, a gente pode ter um corpo de profissionais, assim, muito bacana atuando, mas a adesão ao tratamento é fundamental. Não é só o comparecimento ao tratamento, né, às sessões e o que seja, mas participar ativamente do processo, né? Então, quando você participa do processo, na construção das propostas de intervenção, em buscar pôr em prática aquilo que foi discutido nas sessões, em ser aberto e genuíno quando você sente que alguma coisa não está muito legal no tratamento, isso é o que vai trazer a efetividade do tratamento. E a gente tem resultados muito significativos quando a gente fala do acompanhamento com pessoas com transtorno borderline. A gente tem redução importante nos sintomas, então diminuição das crises, dos comportamentos autolesivos, diminuição da ideação suicida. A pessoa aprende a lidar com as emoções e consegue construir relacionamentos mais estáveis e retomar seus projetos de vida. A partir da adesão do tratamento também, a pessoa passa a identificar aquilo que é valoroso para ela, aquilo que faz o olho dela brilhar, aquilo que motiva a vida dela. E aí ela passa a direcionar a vida com consciência em direção de uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, para finalizar, se você se identificou com alguma das coisas que a gente falou aqui, né, ou que alguma pessoa que você ama muito está passando por alguma dessa situação, não deixa de buscar ajuda. Costumo dar muito de mim. Coleciono momentos, pessoas, carrego com apreço no coração aqueles que dividem um pouco de si comigo. E os trago perpetualmente em memória e sorrisos. Alguns, poucos, com pesares e dores. De poucas as certezas da vida, sei que marco cada um profundamente, pois não ofereço raso. Comigo é tudo saturado. Os momentos, os carinhos e as tristezas. Sei que em dado momento você vai se lembrar de mim, e que seja por amor ou na dor, mas que seja sempre em sua capacidade máxima. Sigo aprendendo mais sobre mim. Todos os dias enfrento uma fatia desse universo caótico e belo. Todos os dias travo lutas inimagináveis, só pelo fato de existir. E todos os dias eu as venço. E a lua ilumina o caminho de casa. Eu busco, mas eu não sei o meu lugar. Num susto, o destino me dá uma volta. Eu quero tudo e ninguém vai me parar. Bem no fundo, o medo tentava tomar conta. Bem no fundo o medo tentava tomar conta. Além desse sonho eu vou te encontrar.